Irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu me sinto honrado por estar aqui. Sinto-me à vontade nesta congregação, nesta igreja. Eu louvo a Deus pela obra que Ele tem realizado nos irmãos, em suas famílias e nessa comunidade. Que Deus continue abençoando o pastor Wernerson, sua família, os líderes da igreja, cada irmão, cada irmã. E é uma bênção podermos ser povo de Deus. Embora em igrejas separadas pela distância, hoje é assim, um dia estaremos juntos nos céus. Uma mesma igreja, louvando, cultuando o mesmo Senhor. Que bênção! Louvado seja Deus! E falar sobre família é algo especial. Hoje a minha família não pôde estar presente, atendendo algumas necessidades locais. A minha esposa precisou ficar lá na igreja. Mas quando eu falo sobre família, eu aprendi isso com o saudoso presbítero, Dr. Enéas Cabral. Alguém conheceu este irmão querido? Dr. Enéas Cabral, um pregador, um servo de Deus, um homem de Deus, esteve diversas vezes na igreja em Ouro Branco, pregando a palavra, esteve diversas vezes em encontros do nosso presbitério também, compartilhando a palavra do Senhor, e pregou até o fim da sua vida. Me lembro de ele ter dito numa ocasião: o câncer já tomou todo o meu corpo, mas não tomou ainda minhas cordas vocais, e é do que eu preciso. Enquanto puder falar, continuarei pregando a palavra de Deus. E foi até o final, louvando, bendizendo ao Senhor. E me lembro então de uma vez ele dizer o seguinte: eu gosto de falar sobre família tendo a minha esposa por perto, porque ela sabe que eu não sou lá um grande príncipe, mas é bom tê-la por perto porque ela conhece as nossas lutas e ela me dá segurança naquilo que eu tenho a compartilhar. Então sinto falta hoje da esposa, mas falarei como se ela estivesse por perto. Gostaria que os irmãos abrissem as Escrituras na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 5. E quando Paulo escreveu aos Efésios, ele tinha um desafio grande quanto à questão familiar. Era uma cidade especialmente influenciada pelo culto idólatra a uma deusa pagã, e isso estava interferindo nas famílias. Tanto é que nós vemos aqui em Efésios que Paulo gasta uma grande parte do capítulo de número 5 falando sobre marido e mulher, aquilo que em Colossenses ele fala de forma muito abreviada, porque o contexto era diferente. Aqui em Éfeso havia uma necessidade de falar um pouco mais sobre casamento, de esclarecer um pouco mais aqueles irmãos acerca do propósito de Deus para o casamento, acerca dos papéis do homem e da mulher dentro do casamento, acerca também do papel dos pais no cuidado com seus filhos e também da resposta aos filhos, aos seus pais. A gente percebe então esta particularidade dentro destas cartas que foram escritas a um só tempo. Enquanto Paulo estava na sua primeira prisão em Roma, ele escreveu Efésios e Colossenses, entre outras cartas, mas essas duas nos trazem este particular, nos mostrando esta situação especial na igreja, na cidade de Éfeso. E dentro deste texto maior, então, que Paulo escreve aos Efésios, eu quero ressaltar apenas 2 versículos, já que a nossa palavra hoje será mais uma palavra temática e não a exposição do texto em si,
nós discorreremos sobre um tema, mas esse tema tem a sua raiz firmada nos versículos que nós leremos. Efésios capítulo 5, versículos 31 e 32. E o texto da palavra de Deus assim nos diz: Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Que texto profundo, irmãos. Que texto profundo. E como este texto fala do casamento como algo tão caro aos olhos do nosso Deus. De modo que, ao falar sobre casamento, o texto das Escrituras usa a analogia do próprio Senhor Jesus Cristo com a sua igreja. Isso reveste o casamento de uma importância sublime, tão alta, tão especial, e mostra que nós devemos lidar com o casamento nesse nível, nessa altura de valor que Deus deu a ele. Nós vamos falar, irmãos, enquanto eu me preparava, eu dei um tema inicial à nossa mensagem desta noite, depois pensei num segundo tema, depois num terceiro tema, e acabou que eu não soube escolher qual fosse o mais adequado. Eu vou passar os três, aí depois os irmãos, por favor, me falem qual os irmãos consideram ser o mais adequado, e os irmãos me ajudarão então nesse sentido. Eu havia pensado inicialmente em falar sobre a formação de uma família, mas à medida que eu estudava a palavra de Deus dentro deste tema, que foi compartilhado pela igreja, um outro tema dentro da mesma linha, claro, mas veio à minha mente: o casamento e o evangelho. E por fim veio um terceiro tema: nosso primeiro e nosso segundo casamentos. Não se assustem com este terceiro tema, mas gostaria que os irmãos então, por favor, pensassem ao final qual desses temas se enquadra melhor dentro da palavra: a formação de uma família, o casamento e o evangelho, nosso primeiro e nosso segundo casamentos. Alguns irmãos aqui são casados já tem bastante tempo, outros irmãos são casados há menos tempo. Existem jovens, adolescentes, crianças que ainda não se casaram, mas pretendem se casar, e é uma bênção. Se você não tiver um outro chamado, você que é jovem, você que é adolescente, você que é criança, se você não tiver um outro chamado, o casamento é o chamado que Deus faz à humanidade de uma forma ampla, e é uma grande bênção. É uma grande bênção, mas é um passo que exige muito de nós, exige muita preparação, exige muita maturidade. Aquilo que é valioso e duradouro exige esforço, paciência, dedicação. Cada golpe do cinzel de um escultor habilidoso requer técnica e tempo. E só com a perseverança ele revela a obra-prima que estava escondida dentro do bloco de pedra. Assim se dá a construção de algo grandioso. Por outro lado, as coisas de menor valor são como castelos de areia à beira-mar.
podem ser feitas rapidamente, sem grande esforço, mas são frágeis e passageiras. Com a primeira onda, desaparecem sem deixar vestígios. Como exemplo, o artista Michelangelo trabalhou na escultura de Moisés por mais de 30 anos. Por fim, diante de sua obra acabada, impressionado com tamanho realismo, se dirigiu à obra e disse: "Fala, por que não falas?" Como se dirigisse a uma pessoa de verdade. A formação de uma família segue a mesma lógica. Somente o trabalho árduo, somente com trabalho árduo, uma família sólida é formada. E esse trabalho começa muito antes do casamento. Assim, para que um casamento de qualidade seja edificado, os cônjuges, ao iniciá-lo, devem possuir maturidade. E é sobre esta maturidade que eu quero falar. Para que um casamento sólido seja edificado, desde seu início, os cônjuges ou os noivos, aqueles que pretendem constituir o casamento, precisam de maturidade. Maturidade pessoal, maturidade relacional e maturidade espiritual. São esses os 3 tópicos da nossa palavra. E nós vamos ver cada um desses tópicos tendo como base o ensino das Escrituras, o ensino de Paulo aos Efésios, aqui no capítulo 5, e tendo como base todo o contexto canônico, tudo aquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre casamento. Então, para que um casamento sólido, de qualidade, seja edificado, os noivos, ao iniciá-lo, devem possuir maturidade pessoal. O texto que nós lemos diz: "Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher." As prioridades e os valores cristãos sempre diferiram muito dos da maioria da sociedade. Hoje não é diferente. Inclusive, a gente sabe que à medida que o tempo passa, essa diferença vai se tornando cada vez mais visível, cada vez mais clara, cada vez maior. Prioriza-se muito e valoriza-se o ter em detrimento do ser, a aparência em detrimento da essência, a folhagem em detrimento da raiz. E para que esta visão ampla da nossa sociedade, essa visão que é tão forte e por causa disso pode nos influenciar, não nos influencie, é necessário que nós tenhamos maturidade e que nós assumamos uma postura ativa, uma postura ofensiva, transformando-nos pela renovação da nossa mente, usando o princípio que Paulo nos traz em Romanos 12, no versículo 2, de modo que assim possamos
experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus dentro do casamento. Antes de se casar, antes de empreender dar este passo tão significativo e tão importante, jovens cristãos precisam estar bem convictos. Sem essa maturidade, não devem nem pensar em casamento. Sem esta maturidade pessoal. Para quem julga ter esta maturidade pessoal, algumas perguntas então devem ser feitas com relação à pessoa em vista antes de se empreender um relacionamento que visa ao casamento. Quem esta pessoa é em Cristo? É uma pergunta que um jovem cristão ou uma jovem cristã deve fazer ao olhar para alguém como um possível pretendente. Quem esta pessoa é em Cristo? É uma pessoa que foi conhecida desde antes da fundação do mundo, predestinada, chamada, justificada, e na mente de Deus já glorificada. Essa pessoa é uma pessoa para a qual o viver é Cristo, e assim o morrer é lucro. É uma pessoa que considerou todas as coisas como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. São perguntas que um jovem ou uma jovem cristã devem fazer diante de um pretendente ou de uma pretendente a um relacionamento que visa ao casamento. E não o que essa pessoa tem, por exemplo. Como cristãos, nós precisamos valorizar muito mais o que se é do que aquilo que se tem. Outra pergunta: qual é a essência, a raiz dessa pessoa? Qual é o interior desta pessoa? O que o exterior manifesta acerca do interior? E não qual é a aparência dessa pessoa? Qual é o seu exterior, simplesmente? O ensino bíblico vai nos mostrar que a raiz, que a essência, é muito mais importante que a aparência, que a folhagem. Só que são valores muito trocados. Meus irmãos, hoje muitos médicos, muitos dentistas têm migrado para a área da estética, porque é uma área para a qual não falta procura. Não é errado cuidarmos da nossa aparência, não é errado sermos zelosos com o nosso corpo como bons mordomos de Cristo Jesus. Mas esta informação mostra para a gente que, no geral, a sociedade valoriza muito mais o que é visível, a aparência, a folhagem, do que a raiz, do que a essência. E a gente precisa trocar esses valores quando nós pensamos em empreender família, como cristãos que nós somos. E para isso,
é necessário maturidade. Para isso é necessário maturidade. Esse é um passo. Esse passo tendo sido dado, e você tendo perguntado acerca da outra pessoa para você mesmo, a respeito destes pontos, e de repente você tendo recebido respostas positivas, respostas afirmativas, e você então decide por avançar, e a outra pessoa também decide por avançar no sentido de empreenderem um relacionamento de conhecimento mútuo que visa ao relacionamento conjugal, vocês devem então assumir um compromisso de conhecimento de alma um do outro. É um segundo passo importante e com relação ao qual há tanta diferença nos nossos dias quanto à sociedade e quanto àquele que é cristão de verdade. A sociedade vê o relacionamento entre homem e mulher, especialmente entre jovens, como um tempo de curtir, um tempo de satisfazer a prazeres carnais. E valoriza-se então a sensualidade, valoriza-se então o desfrutar daquilo que a carne pode oferecer. E aquele tempo que seria um tempo de conhecimento, de alma, de convicções pessoais, de opiniões acerca da vida, acerca de diversos assuntos, acerca das Escrituras, torna-se um tempo de busca e satisfação de prazer. Inverte-se, é invertida, assim, a ordem das coisas. O tempo prévio ao casamento é um tempo de intimidade, de conhecimento um do outro. Depois do casamento, é um tempo de intimidade também física. Só que às vezes acontece o contrário. Eu me lembro de quando jovem, pensando em estabelecer os meus relacionamentos, ou em buscar um relacionamento que visasse ao casamento, de ter lido um livreto, um livro pequeno, de um autor cristão. Ele falando sobre este ponto, ele disse o seguinte, que os jovens dão até calo na boca, não de conversar, mas de tanto beijar, dão até calo. E não conversam, beijam tanto e não conversam. Aí depois do casamento, vão ter tempo para conversar. Aí muitos vão descobrir que fizeram uma escolha ruim, porque não tem nada em comum com a pessoa com quem se casou. Aí já não tem clima nem para beijar mais. Quando era para beijar, já não tem clima nem para isso. Trocou a ordem das coisas. Trocou a ordem das coisas. E para a gente que é cristão, para você que é jovem, que é adolescente, que pensa em estabelecer um relacionamento que visa ao casamento, você precisa de muita firmeza, porque o outro lado é muito mais fácil e chamativo. Adiantar as coisas, trocar a ordem para a carne nua e crua é muito melhor e mais prazeroso. Mas não perde aquele que segue a ordem conforme planejada por Deus. Na hora
prévia, no momento que antecede o casamento, é momento de conhecimento de alma, de conversar bastante. Se você perceber que a outra pessoa não tem muita coisa a ver com você, embora seja uma pessoa cristã, uma pessoa verdadeiramente convertida, mas não tem muita coisa a ver, não bate muito os projetos de vida, os sonhos, aquilo que você pretende construir, então é muito fácil de dizer, olha, nós tivemos um tempo de uma amizade, com mais tempo para conversar, para dialogar, para conhecer melhor, e vimos que temos pensamentos diferentes. Então cada um agora segue o seu rumo, sem que o outro tenha sido defraudado, sem que você se envergonhe quando encontrar aquela pessoa por aquilo que vocês já tiveram de experiência. Bom, tendo dado este passo, e você é percebido, por outro lado, que você tem muitas coisas em comum com esta pessoa, tendo dado este passo e visto que você gostaria de dividir a vida com esta pessoa, de construir uma história com esta pessoa, existe então a necessidade de mais um passo. Você tem que estar consciente dos papéis que Deus estabeleceu dentro do casamento para o homem e para a mulher. E estando consciente destes papéis, você precisa perguntar para você mesmo se você já tem a maturidade para dar conta de cumprir esses papéis. E não são papéis fáceis. Não são papéis fáceis. Esses papéis incluem o deixar e o se unir. Vamos observar, por exemplo, o homem. Começar no homem. O texto bíblico vai dizer aqui, no contexto, em Efésios, que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Algum homem acha isso fácil? Algum homem casado? Eu não acho. Eu não acho. E para se chegar a essa maturidade, a pessoa precisa conhecer bastante acerca de Cristo, acerca do seu amor e acerca do poder que temos em Cristo, a fim de cumprir aquilo que Ele espera de nós. Nós não somos suficientes em nós mesmos para cumprir o papel que se espera de um homem no casamento, biblicamente falando. O hino que nós cantamos aqui, o hino 144, ele ilustra perfeitamente isso. No coro do hino, o hino nós cantamos, conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. O papel do homem é o papel de Cristo. E o papel do homem bem feito leva a esposa a cantar. Leva a esposa a se sentir segura. Que segurança a esposa canta: tenho em Jesus, pois nele gozo ou desfruto paz, vida e luz. É o canto da esposa, é a igreja cantando, é o canto da noiva. Que segurança tenho no noivo? Eu desfruto nele paz,
vida e luz. Diante do amor de um noivo, que até morre pela noiva, a noiva canta: inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. A noiva cantando diante do amor do noivo. O papel do homem é amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Que amor que nos desafia e nos coloca como homens de joelhos diante de Deus. Senhor, eu não tenho condição. Trabalha na minha vida, capacita-me a amar assim a minha esposa. Se você é jovem, é um jovem rapaz e ainda não entendeu isso, não está na hora de casar. Se você é um jovem rapaz e não tem segurança de que em Cristo, na força de Cristo, você tem essa responsabilidade e a condição de fazer isso, você não está em condição de se casar. Que segurança! O noivo que supre todas as necessidades da noiva. Um rapaz, para se casar, precisa ter a condição de assumir a responsabilidade de bancar uma casa, de cuidar de uma família. A noiva precisa ter segurança. A noiva precisa se sentir protegida debaixo dos cuidados de alguém que se esforça por cuidar dela. Segurança financeira, no sentido de ter a condição de deixar pai e mãe, romper os vínculos de dependência. Agora eu não dependo mais do meu pai e de minha mãe. Pelo contrário, alguém dependerá de mim. Deixar e unir. Eu deixo uma situação na qual, de certa forma, sou dependente e assumo uma situação nova na qual eu serei o provedor. Você que é homem, que é jovem, pretende se casar, você tem essa condição? Se não tem, não pense em casamento ainda. E se não pode pensar em casamento, é melhor que não namore também. Espere a maturidade pessoal, para assumir um relacionamento de alguém que pode deixar e se unir. Esse ponto é muito importante. O papel da mulher. O hino nos ajuda a entender também. Inteiramente me submeti. Eu me coloquei debaixo da autoridade desta pessoa, deste noivo, sem restrições, plena alegria nele senti. Eu me entrego a este noivo. Não tenho restrições, não tenho dificuldade nenhuma de me colocar em uma submissão, ter a missão na vida de construir o meu marido, ter a missão na vida de torná-lo alguém melhor, mais próspero, mais forte, mais viril, mais homem, através da minha vida, do meu apoio, do meu auxílio ao lado dele. Inteiramente me submeti. Irmãos,
Existe essa necessidade para quem pretende se casar. Mas quem sabe para quem já está casado também, e quem sabe não tem conseguido ou não tem procurado vivenciar os papéis bíblicos para o homem e a mulher dentro do casamento. Tem homem que parece se sentir mais confortável, largando tudo nas mãos da esposa e sobrecarregando a esposa. Tem mulher que às vezes quer assumir o papel do marido e começa a haver divergências dentro de casa. Existe a necessidade de maturidade pessoal para se iniciar uma família. Existe necessidade de maturidade pessoal cristã. Quero ressaltar bem isso. Maturidade pessoal cristã para prosseguir uma família. Essa maturidade a gente tem aos pés da cruz, pedindo forças ao nosso Senhor para darmos conta daquilo que Ele espera de nós dentro do casamento e assim honrá-lo com a nossa família. Para que um casamento de qualidade, uma família saudável, seja estabelecido. Os noivos, ao iniciá-lo, também devem possuir maturidade relacional. Além da maturidade pessoal, maturidade relacional. O texto vai dizer: eis, porque deixa o homem, pai, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Você que é solteiro, acha difícil manter relacionamentos sólidos? Queria que você pensasse nisso. Você que ainda é solteiro, você acha que é difícil manter relacionamentos sólidos? Relacionamentos saudáveis? Pensa aí com os pais, com os irmãos, com amigos, com colegas de trabalho, etc. Eu me lembro de um ensino que eu recebi, guardei esse ensino. Ele vem condensado na seguinte frase: aquele que casa para sair de casa, entra em outra casa. Já viu aquela pessoa que disse: não aguento mais meus pais, não aguento mais viver dentro de casa, não aguento mais meus irmãos, eu preciso me casar. Quem casa para sair de casa, entra em outra casa. Vai transferir de endereço os seus problemas. É importante, para se casar, possuir maturidade relacional. Sabe por quê, gente? Não existe um relacionamento que seja mais profundo e mais difícil que o casamento. Não existe. Se você quer
edificar um relacionamento sólido. Um casamento segundo as Escrituras vai ser difícil, mas compensa. Não existe um relacionamento tão profundo quanto o casamento. A vida é marcada por transições. Eu quero que você entenda essa analogia que eu vou passar. A vida é marcada por transições. Algumas são muito desafiadoras. Vamos pensar no nascimento. Veja só tudo aquilo por que passa uma criança ao nascer. O bebê deixa um ambiente confortável e seguro para entrar em um mundo totalmente desconhecido e desafiador. E muitos ajustes serão necessários. Vejam só. Primeiro ajuste: respirar com os próprios pulmões. Parece coisa simples, mas não é tão simples assim. Tanto é que os pulmões precisam estar bem maduros. Um prematuro precisa muitas vezes de UTI neonatal, porque os pulmões ainda não estão maduros. E talvez o ar, quando entra pela primeira vez, nós não nos lembramos disso. Mas o ar pode entrar causando algum desconforto, porque está sendo novidade. E por outras novidades que causam desconforto, muito provavelmente o ar cause desconforto também nos pulmões de uma criança recém-nascida. Respirar com os próprios pulmões, regular a própria temperatura corporal. Nós estamos entrando na época aqui na nossa região, onde a temperatura fica mais amena. E quantas crianças já têm adoecido? Adultos também, né? Mas quantas crianças já têm adoecido? Dentro do ventre da mãe, a temperatura está sempre adequada. A temperatura corporal da mãe. A criança que nasce precisa regular a própria temperatura corporal, precisa digerir os alimentos que ingere. Aí vem aquela dificuldade que os pais bem conhecem das cólicas. Os intestinos não estão preparados ainda para isso. Precisam se adequar. É muita transição, é muita coisa que precisa acontecer. A criança precisa desenvolver a própria resposta imunológica, precisa saber lidar com os sons. Lá dentro existe uma barreira acústica. Então, os sons chegam todos de forma muito tranquila para o bebê que está lá dentro do ventre. E quando nasce é muito som, é muito barulho, os ouvidos doem. Precisa aprender a lidar com a luz, com os contatos físicos. Gente, tudo isso é muito difícil. O casamento é desafiador na mesma proporção. Duas pessoas muito diferentes passam a compartilhar cada detalhe da vida. Nem é preciso dizer que muitos ajustes precisarão ser feitos. Não é verdade, gente? Quem já tem uma caminhada na vida conjugal sabe disso. Muitos ajustes precisarão ser feitos. Os primeiros anos do casamento são por isso chamados de anos de ajustamento, ou período de ajustamento. Assim como os ajustes feitos por um bebê o fazem crescer, os ajustes feitos pelos casados, se da forma adequada, com maturidade relacional, se bem vivenciados,
se vivenciados de acordo com o ensino das Escrituras, levarão os cônjuges a vencer o período de ajustamento e a vivenciar o período de consolidação, um tempo de bênção, um tempo onde o casamento flui de forma mais tranquila e abençoada. Só que muitos casais não chegam a essa fase. O casamento não sobrevive ao período de ajustamento, termina antes. Para que o casamento prevaleça e uma família sólida, saudável seja construída, existe a necessidade de maturidade relacional. Se você é uma pessoa pirracenta, se você é uma pessoa egoísta, rancorosa, cuide-se antes de entrar no casamento. Se você é uma pessoa que não sabe dividir, cuide-se. Se você é uma pessoa que não se abre, que não compartilha, amadureça antes de entrar no casamento. O casamento é uma bênção de Deus, mas é muito sério. E para dar conta do casamento existe a necessidade de maturidade relacional. Entre outros aspectos, maturidade relacional tem a ver com capacidade de resolver problemas, tirando proveito até de situações difíceis, onde você consegue detectar o problema e não atacar a pessoa, onde você consegue detectar que a pessoa não é o problema é outra coisa, é aquilo que envolve o momento, aquilo que envolve o contexto. E os dois juntos devem se unir para atacar o problema e não um ao outro. O que acontece muitas vezes é que diante de desentendimentos no casal, um começa a atacar o outro, o relacionamento começa a ficar prejudicado e daqui a pouco os próprios cônjuges estão caindo como vítimas do próprio poder bélico, do próprio poder de fogo. E o casamento vai sendo destruído. Maturidade relacional ajuda a desenvolver o casamento ao tirar proveito de situações difíceis e não permitir que elas enfraqueçam o relacionamento. Gente, é muito sério. Em um casamento, duas pessoas que vêm de famílias diferentes, que tiveram educação diferente, viveram debaixo de influências diferentes e enxergam a vida em muitos sentidos de forma diferente. Duas pessoas assim se fundem pelo fogo da convivência, dando início a uma história apenas, a história de uma família. Precisa-se sim de maturidade relacional. E aqui fica muito fácil entender, muito fácil, como a obediência a Deus, se casando no Senhor, fará diferença. Não fica fácil esse entendimento, irmãos? Meu irmão, minha irmã, você que ainda não se casou, você que ainda é solteiro, não complique mais o que já é muito difícil. Não complique mais o que já é muito difícil. Não procure se casar com alguém que não tema ao Senhor. Você vai entrar no casamento com dificuldades ainda maiores. Honre a Deus entendendo o ensino bíblico acerca do casamento.
que deve ser entre pessoas que professam a mesma fé, o mesmo Senhor, e assim vocês terão muito mais condição de resolver as crises relacionais que com certeza enfrentarão. Eu sou casado já há 23 anos e já passei por graves e sérias crises conjugais. Não tenho vergonha de falar isso. Já passei por graves e sérias crises conjugais. Não fosse o fato de, para mim, como marido, e para minha esposa, como mulher, levarmos a sério os compromissos que assumimos diante do altar do Senhor, com Ele, na presença de testemunhas, de que levaríamos até o fim o nosso relacionamento, não fosse o compromisso diante do Senhor, talvez eu já teria me separado. Eu estou falando isso só para mostrar para os irmãos que todos enfrentam crises no casamento. É por isso que precisa de maturidade relacional. A maturidade relacional vai nos fazer ver o Senhor acima de tudo. Quando eu me casei, eu recebi um presente de uma família querida, um presbítero amado, e veio com um cartão muito bonito, pintado na aquarela, assim, bem bonito, um cartão manual. E nesse cartão, a esposa desse presbítero, uma artista, né? Ela escreveu o seguinte verso que eu guardo comigo para o meu casamento, e a minha esposa também guarda: que o amor seja maior que as adversidades, que o compromisso seja maior que o amor, que o Senhor seja maior que o compromisso. É desse jeito. Tem horas que a adversidade vai crescer, que a gente lute no amor que a gente tem um pelo outro. Tem horas que o amor não vai ser suficiente. Aí vai ser o compromisso. Eu assumi um compromisso. Eu tenho que levá-lo adiante. Tem horas que nem o compromisso. Tem horas que é o Senhor. O Senhor é pelo Senhor. Irmãos, eu estou falando de momentos críticos, tá bom? Me entendam. Eu estou falando de situações que podem chegar a extremos de gravidade. E mostrando que quando o Senhor é o alicerce, a gente supera. Na força dele, a gente supera. Só que para a gente prosseguir e construir uma família forte, um casamento forte, a gente precisa de maturidade pessoal, relacional e, por fim, pegando esse versinho que eu disse aqui, como uma transição, a gente precisa de maturidade espiritual. O texto então diz: eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Relacionamento profundo demais, muito profundo. Aí chega no versículo 32, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Aqui entra então o ponto da maturidade espiritual. Grande é este mistério. Só que Paulo então entra aqui com um ponto que parece não encaixar muito, pelo menos de início. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Como assim, Paulo? É claro que você falou de Cristo como exemplo para o marido, falou da igreja como exemplo para a esposa, mas você continuou falando do marido e da mulher. Agora de repente você fala que o mistério é Cristo e a igreja.
A presença de Deus é o tempero que falta em muitos casamentos sem sabor, é o calor que falta em muitos casamentos frios, é a alegria que falta em muitos casamentos infelizes. A ausência da presença de Deus. A presença de Deus faz o casamento ter um alcance eterno. Você já parou para pensar nisso? A presença de Deus faz o casamento ter um alcance eterno. Como assim? Vamos continuar casados depois da morte? Na ressurreição? Vamos prosseguir o casamento começado na terra? Não nesse sentido. Não que o casamento aqui na terra, que é temporal, vai continuar nos céus. Não é esse o ensino bíblico. Como que a presença de Deus faz o casamento ter um alcance eterno? Mistério. Tem a ver com uma verdade maravilhosa, espiritual, inesperada, que vai além da nossa compreensão plena, mas que aos poucos Deus vai nos revelando, gradativamente por meio do seu Espírito. Ainda que não a apreendemos toda, aos poucos nós vamos entendendo mais particularidades, mais facetas, vamos recebendo mais vislumbres desta verdade. E aqui então nós temos um desses vislumbres de quanto o casamento é majestosamente espiritual e teológico. O ensino bíblico sobre casamento fala sobre satisfação mútua por meio de sacrifício mútuo. E começa a ensinar pelo exemplo. O Senhor Jesus se entregou, morreu para si mesmo, a fim de nos salvar e para que viéssemos a lhe pertencer. Vamos lembrar do hino, quando a noiva canta, conta esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Então, nos entregamos a Ele, a noiva que se dá, e morremos para nós mesmos. Num primeiro momento, quando nos arrependemos e cremos no Evangelho, como resistir a um noivo assim? Como não nos render aos encantos de um noivo assim, amoroso, que se importa, que se entrega? Então nos arrependemos e cremos no Evangelho, mas pela vida, em momentos que se sucedem como ondas no oceano, quando nos sujeitamos à vontade dEle a cada dia, no decurso de toda a nossa vida, de toda a nossa jornada, nós vamos nos entregando ao noivo. Quando dizemos, não eu, mas Cristo em mim, e dia após dia vamos nos rendendo a Ele, vamos nos entregando a Ele. E a sujeição ao noivo de tal natureza é segura, não é sacrificial. A sujeição a um noivo assim é em alegria, porque Ele já mostrou
que está disposto a sofrer até a morte por nossa causa. Não é difícil responder em amor. O Evangelho diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Pegando então, irmãos, este exemplo que a própria Bíblia dá, por isso autoritativo. O que é necessário para que o casamento dê certo? Sabe o que é necessário para que o casamento dê certo? Conhecer o Evangelho e como ele dá o poder e o modelo para o casamento. Guarda isso. O que é necessário para que o casamento dê certo? Conhecer o Evangelho e o modelo que ele dá para o casamento. Em outras palavras, ter maturidade espiritual. É disso que precisamos para que o casamento dê certo. Maturidade espiritual. Grande é este mistério. Grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. E Paulo então volta para o texto, volta para o ensino sobre casamento. Aquela igreja especificamente tinha uma necessidade grande por causa da idolatria pagã a uma deusa pagã. Então Paulo volta no versículo 33 e diz: não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. E ele fecha o texto, mostrando o ensino e a analogia, caminhando juntos, e mostrando que para que o casamento dê certo, existe a necessidade de conhecer o Evangelho e como ele dá poder e modelo para o casamento. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Existe a necessidade de o Senhor estar à frente. Aí no casamento, a experiência do dia a dia vai nos revelando então a beleza e os aspectos mais profundos do Evangelho. Nós vamos vivenciando no casamento o sacrifício, a abnegação, fidelidade, aliança, compromisso. O Evangelho nos leva ao casamento, o casamento nos leva ao Evangelho, e Paulo diz: isso é um mistério. E nisso nós vamos nos tornando cristãos mais fortes, cristãos mais preparados, cristãos que entendem mais a obra de Cristo. E isso tem um alcance eterno. Isso nos prepara para o que virá depois da morte. E como nós precisamos de maturidade espiritual para experimentar essa realidade. Nós vivemos em um mundo marcado pelo pecado. Esse caminho é contracultural, esse caminho é contra a nossa própria natureza. A nossa própria natureza olha para nós e quer a satisfação de nós mesmos. A nossa própria natureza se magoa quando, por algum motivo, eu entendo que eu não estou sendo tratado como gostaria de ser, ou no meu pensamento mereço ser. E o casamento vai nos ajudando a viver o Evangelho vai nos ajudando a viver o casamento, e esse mecanismo se retroalimenta. E nós vamos percebendo que o casamento tem um alcance eterno. Eu encerro dizendo que o casamento oferece ao homem e à mulher a condição de glorificar a Deus
que nenhum outro relacionamento humano pode oferecer. A gente volta em Paulo, grande é esse mistério. O casamento nos ajuda a cumprir a missão ou o propósito para o qual fomos criados. Fomos criados para a glória de Deus. E o casamento, então, nos ajuda a sermos homens e mulheres plenos, porque nos leva a cumprir o nosso propósito de vida, que é supra-casamento, glorificar a Deus. Todos nós passaremos por um segundo casamento. Todos nós passaremos por um segundo casamento. Não como resultado de separação. Nosso primeiro casamento, se bem vivido, nos preparará para esse segundo. Nosso primeiro casamento só será bem vivido, só será saudável, se tivermos maturidade pessoal, relacional e espiritual. Eu gostaria, meu irmão, minha irmã, para você que já é casado e para você que é solteiro, lhe dizer e frisar bem isso: não aceite algo menos do que essa realidade para a sua vida. Não se contente com algo menor. Só um casamento conforme a Escritura, com um homem preparado, uma mulher preparada, entendendo que o casamento lança luz numa realidade maior, glorificará a Deus e nos preparará para o segundo casamento. Como noiva de Cristo, aguardamos as bodas do Cordeiro, nosso segundo casamento. Quando viveremos eternamente com aquele que nos conquistou para si, mediante um amor sacrificial. Enquanto isso, enquanto aguardamos o grande dia das bodas do Cordeiro, edifiquemos nosso casamento temporal da melhor forma possível, de modo que ele seja instrumento de preparação usado por Deus para aquele grande dia. Deu para perceber, irmãos, o grande valor eterno do nosso casamento temporal? Além dos valores temporais tão maravilhosos que ele tem, mas o grande valor eterno do nosso casamento temporal. Não desperdicemos essa grande bênção que em Cristo, como igreja dele, para a glória dele e para a edificação um do outro, dentro da família e dos filhos que ele mesmo acrescenta ao lar. Não desperdicemos esta grande bênção que Deus coloca a nosso dispor. Que Deus nos ajude ao prosseguirmos no nosso casamento. E que Deus ajude você, que ainda iniciará, a fazê-lo da forma orientada pelas Escrituras. Eu convido você a curvar sua fronte e nós vamos
falar com o nosso Deus em mais uma oração. Dou a você a oportunidade, de você que é casado, de colocar a sua vida diante de Deus. Casado, casada, de renovar diante de Deus o amor, o compromisso, um com o outro, mas de renovar também o compromisso com o Senhor. Em algum momento o amor vai ser suficiente para lidar com as adversidades. Em outros, só o compromisso. Em outros, só o Senhor. Coloque diante de Deus, ore a Deus, para que no seu casamento você glorifique a Deus, manifestando este mistério tão especial, e que o casamento o leve para mais perto do Evangelho, o Evangelho o leve para mais perto do casamento, segundo o padrão de Deus. Coloque sua família diante de Deus, meu irmão, minha irmã. Você que pretende se casar, fale para Deus: Deus, desenvolva em mim maturidade pessoal, maturidade relacional, maturidade espiritual, de modo que eu tenha condição de entrar dentro de uma instituição tão séria, que exige tanto, mas que devolve tanto resultado, tanta bênção, quando bem administrada. Se comprometa diante de Deus a obedecê-lo dentro daquilo que Ele mesmo propõe para a edificação de um casamento cristão, conforme os seus ensinos. Deus, lhe agradecemos por ser um Deus tão amoroso. Lhe agradecemos por nos conquistar, como noiva que somos, com um amor que nos constrange a amar em resposta. Lhe agradecemos por um noivo que é tão amável. Muito obrigado, Senhor. Que venhamos como igreja a responder este amor como o noivo espera que o façamos. Nos submeter inteiramente, nos dedicar por completo, sem restrições. Senhor, e que o nosso casamento temporal, o nosso casamento com aquela pessoa que o Senhor colocou no nosso caminho para compartilhar conosco a vida, possa refletir o Evangelho e ser uma bênção, Pai. Uma bênção para nós, como maridos, uma bênção para as esposas, uma bênção para os filhos, ao crescerem dentro de um ambiente onde a glória do Evangelho é manifestada no casamento. Que o nosso casamento inspire os nossos filhos a quererem constituir família cristã. Que seja assim, Senhor, com a força e a ajuda do Senhor. Que nos momentos de dificuldade, sempre nos lembremos do ensino das Escrituras.
e venhamos a experimentar graça dentro do casamento, graça que acolhe, que perdoa, que recebe perdão, que investe, mesmo sem investimento do outro lado. Ajuda-nos, Senhor. E que assim possamos avançar como famílias que honrem o Senhor, que glorifiquem o Senhor, numa sociedade que é avessa ao Evangelho, numa sociedade que é contrária ao Evangelho, e que o nosso exemplo como igreja e como famílias cristãs venha levar a sociedade a refletir e a ver que aquilo que o Senhor planejou, de fato, é o melhor. Porque o Senhor sabe o que é melhor para o homem. Senhor, que não nos conformemos com este século, mas que nos transformemos pela renovação da nossa mente, sempre que necessário, dia após dia, para nos adequar à Tua palavra, e assim possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Assim eu oro, Senhor. Peço pela minha própria família, esposa, filhos. Peço por cada família aqui representada, esposos, esposas, filhos. Seja com nossas famílias, Senhor. E que assim possamos ter forças para, como igrejas fortes, avançarmos, prevalecendo sobre as portas do inferno. Em nome de Jesus. Amém.